Olá, tudo bem com você? Agora vamos à resolução de mais uma questão de física da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná e o tema de hoje é calorimetria. Questão 2. Numa experiência para demonstrar princípios de calorimetria, um estudante fez o seguinte procedimento. Colocou 100 gramas de água na forma de gelo a 0 graus Celsius num recipiente vazio e o aqueceu até obter água a 10 graus Celsius. Na sequência, ele removeu aquela quantidade de água do recipiente e colocou novamente 100 gramas de água, só que agora líquida a 0 graus Celsius no recipiente vazio, e forneceu a mesma quantidade de calor utilizada na etapa anterior. Sabe-se que no local a água congela a 0 graus Celsius, o calor latente de fusão da água vale 80 calorias por grama e o calor específico da água, tomado como constante em toda a faixa de temperatura da experiência, vale 1 caloria por grama Celsius. Além disso, desprezam-se todas as perdas de calor para o ambiente e a capacidade térmica do recipiente também deve ser desprezada. Considerando esses dados, determine a temperatura final da massa de água após a segunda etapa. Muito bem. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa lembrar de duas fórmulas. A primeira dela é o famoso Ki-macete, que a energia é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, e também o Ki-moleza, né? Que a energia é igual a massa vezes o L, e esse L é o calor latente. Calor latente a gente vai usar quando estamos falando de conversão ali do estado da água, ou seja, ela vai passar pelo processo de fusão do estado sólido para o estado líquido. Nesse momento em que ela está se transformando de sólido para líquido, a água não sofre variação de temperatura. Só depois que ela está totalmente líquida e for aquecida, aí sim que ela vai ter variação de temperatura. Então ela está uma temperatura de 0 graus Celsius no estado sólido aí no primeiro experimento, e o cara vai esquentar a água até obter a água a 10 graus Celsius, com uma certa quantidade de energia que eu não sei. Então a quantidade de calor que vai ser fornecida à água é o quê? Quantidade de energia, quantidade de calor vai ser 100 gramas vezes 80 calorias por grama, que é o calor latente da água. Grama corta com grama e 100 vezes 80 dá 8.000. 8.000 calorias. Só que tem mais. Além da quantidade de energia fornecida, o estudante também vai fornecer mais energia ainda para a água porque ele quer obter água a 10 graus Celsius. Então a gente vai ter que usar a primeira fórmula ali, que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Veja só, a massa continua 100 gramas, o calor específico da água, a questão falou para nós, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. E pensa comigo, se a água estava a 0 graus Celsius e ela chegou a 10 graus Celsius, a variação de temperatura só pode ser de 10 graus Celsius. E aí o que acontece? Grama corta com grama, grau Celsius corta com grau Celsius e vai sobrar o quê? 100 vezes 1 caloria vezes 10, que dá 1.000 calorias. Então pensa comigo, a quantidade total de energia que foi fornecida aí na primeira etapa desse processo foi o quê? Foi 8.000 calorias para transformar o cubo de gelo em água líquida e mais 1.000 calorias para que essa água chegasse a 10 graus Celsius, ou seja, 9.000 calorias. Essa foi a quantidade de energia fornecida. Na segunda etapa, o estudante vai colocar a mesma quantidade de água, 100 gramas, só que agora no estado líquido, ou seja, aqui não vamos ter o processo de fusão. Ele apenas está aquecendo água líquida. E a água líquida está aí a 0 graus Celsius. Então o estudante vai fornecer 9.000 calorias nessa segunda etapa. Então o que vai acontecer? 9.000 calorias é igual a massa de água que foi utilizada, 100 gramas, vezes o calor específico da água, continua 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que é justamente o que a gente quer descobrir. Porque pensa comigo, se a água está inicialmente a 0 graus Celsius, se a gente souber qual que foi a variação da temperatura, a gente descobre, por consequência, qual foi a temperatura final, após a etapa efetuada aí pelo estudante. O que a gente pode fazer? Veja que nos dois lados a gente tem caloria multiplicando, então a gente pode brincar aqui com as unidades e cancelar essas duas. E além disso, ali no lado direito, grama corta com grama, e ainda se a gente pensar rápido, a gente consegue cortar 2 zeros de cada lado da equação. É como se eu dividisse os dois lados da equação por 100. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 90 igual a 1 vezes 1 sobre graus Celsius vezes a variação de temperatura. Olha só que legal, a gente consegue passar o grau Celsius, que seria a unidade de medida, multiplicando, e o que acontece? Chegamos na conclusão de que a variação de temperatura foi 90 graus Celsius.
não era obrigatório utilizar todas essas unidades de medida aí. Mas, de acordo com o edital, é importante você destacar quais unidades de medida você está utilizando nos cálculos. Por isso que eu coloquei aqui e fiz as simplificações. Então a resposta final dessa questão é que a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final da massa de água após essa segunda etapa, foi de 90 graus Celsius. Beleza? Ufa, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima.